Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nossas monitorias da NP3 com esse assunto que eu amo, 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 amo ensinar, que é a doença periodontal, que vocês vão ver esse nome durante a faculdade inteira. Talvez alguns de vocês venham a ter alguma doença periodontal, como por exemplo gengivite, que a gente vai abordar mais na frente. Mas é uma aula super importante, principalmente para vocês que vão entrar na pré-clínica 1, tá? Porque toda a NP3 vai ser sobre doença periodontal, sobre o periodonto. Então, eu quero todo mundo chegando bem afiado e eu quero todo mundo chegando nessa prova arrasando, porque é um assunto que é bem cobrado, certo? Antes da gente iniciar a parte teórica, eu quero mostrar duas fotinhas para vocês. Essa foto, ela apresenta uma característica de gengiva saudável. Por quê, né? Lá na frente eu vou explicar mais, mas a gente consegue ver as papilas interdentais aqui, ó, totalmente entre os dentes, que é essa gengiva aqui, ó, gengiva interdental. Essas papilas interdentais cobrindo toda a minha parte proximal do meu dente. Eu não tenho elas formando edemas ou vermelhas, né? Aquela área eritematosa, que é uma característica marcante da gengivite. Eu tenho as minha famosa textura de casca de laranja, aquele aspecto de casca de laranja. Ó, a gente tem aqui. Então, aqui a gente vê uma gengiva saudável, que eu vou falar já já as características. Vocês têm que saber a característica de gengiva saudável para uma gengiva com gengivite, com focos de inflamação. Já nessa, eu consigo ver essas papilas totalmente com edema, vermelhas, tá? Ó, você consegue ver áreas avermelhadas com edema. Você consegue ver biofilme, aqui é placa, tá, gente? Ó, biofilme. Você consegue ver áreas com cálculo dentário, tá, gente? Então, olha a diferença. Então, aqui eu consigo ver uma gengiva com focos de inflamação, certo? Então, qual é o conceito, né? Conceito de doença periodontal é a diversidade de entidades clínicas onde os tecidos de suporte dos dentes estão sendo atacados. Tá? Aqui eu adoro essa foto porque ela consegue mostrar o que é o periodonto. Né? A gente tem aqui o dente. Quando eu tiro o dente, eu tenho o periodonto. E o que é esse periodonto, né, gente? Esse periodonto é formado pela gengiva, que é o meu periodonto de proteção, e eu tenho o cemento, os ligamentos periodontais e o osso alveolar, tá? Que é o periodonto de sustentação, certo? Então, gente, em condições normais, eu tenho uma gengiva com coloração rósea, tá? Eu tenho um aspecto de casca de laranja. Eu tenho uma presença de papilas interdentais. Essas papilas interdentais, que é isso aqui, gente, ó. Cobrindo todo o espaço entre o dente e o outro, e ela não cobre exageradamente a coroa do meu dente. Ela não sobe aqui, ó, para a coroa do dente. Eu tenho também um nível gengival adequado, né? Eu não tenho a gengiva nem tanto cobrindo a coroa do dente e nem tanto mostrando a minha raiz, tá? E eu tenho uma característica bastante marcante na gengiva normal, nessa condição normal, que é o quê? A ausência de sangramento gengival à sondagem. Vocês vão ver na MP3 que a sondagem é um exame periodontal. É um exame que eu avalio a saúde daquele paciente em termos periodontais. Então, eu vou ter a minha sondagem, o cirurgião dentista ele vai sondar, e o paciente não vai sangrar. Pode ter um sangramento, mas um sangramento mínimo, certo? Então, uma característica importante de uma gengiva normal, de um periodonto normal, é ter essa ausência de sangramento gengival. E os meus aspectos microbiológicos normais, eu vou ter cocos grãos positivos facultativos e bacilos grãos facultativos. Já na doença periodontal, eu vou ter uma presença de biofilme. Lembrar que a doença periodontal ela é uma doença multifatorial, certo? Ela é causada por vários fatores, como o nome já fala, e principalmente a presença de biofilme. A doença periodontal ela é uma doença biofilme dependente,
certo? Eu vou ter também, na doença periodontal, um aumento do fluido crevicular, na tentativa de remover esse biofilme. Só que esse fluido crevicular, ele vai ter proteína, ele vai ter micro-organismos que vão influenciar no aparecimento da doença periodontal. Eu vou ter também eritemas e edemas, como aqui na foto tá mostrando, né, gente? Eu vou ter áreas avermelhadas, que é eritemas, e vou ter edemas, né, ó, como aqui essa papila interdental, ó, ela tá bem edemasiada. Eu vou ter também uma característica muito importante, né? Que é o meu suco gengival, que é esse espacinho aqui, ó. Com espaço reduzido, porque eu vou ter um aumento do fluido crevicular, e esse fluido crevicular ele vai entrar nesse suco gengival, reduzindo o meu espaço. E, como eu já falei, né? Vai ter um sangramento, ação da AGE, que é uma característica muito importante, por exemplo, na gengivite. E, gente, a doença periodontal, a gente vai lá mais tarde, na segunda parte do vídeo, falar sobre os mecanismos de patogenicidades. E a gente sabe que a doença periodontal ela é causada por ação direta dos micro-organismos e por uma resposta inflamatória do hospedeiro que vai deflagrar a doença, certo? Outra coisa importante que vocês têm que ter em mente é cálculo dental, né? O cálculo ele causa doença, né? O tártaro, mas assim, não chamem de tártaro, tá, gente? Vocês são dentistas, para chamar de cálculo. Esse cálculo, ele não causa doença, tá, gente? Qual o problema do cálculo? Ah, João Vitor, qual o problema do cálculo? Então, não preciso remover, já que ele não causa doença própria, ele não causa doença em si. Claro que tem que remover, porque o cálculo dental, ele não causa doença por si só, mas ele é um fator retentivo de biofilme, certo? Porque ele tem lá embaixo do cálculo, a gente não consegue higienizar de forma correta. Então, esse cálculo dental promove a retenção de micro-organismos. Então, por muito tempo, tentaram explicar como é que a doença periodontal ela é causada. Antigamente falavam-se que era uma doença formada por 4 micro-organismos, que é as amoebas, as espiroquetas, as fusiformes e streptococcus. Chegaram a fazer vacinas, a aplicação de antibiótico, mas nada era resolvido, tá? E aí surgiu uma hipótese de placa inespecífica, porém também foi logo negada. E a hipótese mais aceita hoje em dia é a teoria da placa específica, tá? Como assim? Observaram que vai ter um aumento do fluido crevicular na tentativa de remover o biofilme. Porém, esse biofilme ele não é removido de forma eficiente. E é o que é que vai acontecer? Lá no meu suco gengival, eu vou ter um aumento de proteínas, eu vou ter um aumento de glicoproteínas, promovendo o aumento de presença de bactérias proteolíticas. Óbvio, gente, se eu vou ter proteínas, eu vou ter bactérias que degradam proteínas, que são chamadas de bactérias proteolíticas, né? Então, o aumento dessas bactérias proteolíticas favorece o aumento de pH, que é uma característica importante da doença periodontal, que é o aparecimento da doença periodontal em pHs básicos, tá? Diferentemente da cárie, que aparece em pHs ácidos, certo? Então, como eu vou ter essa redução do meu suco gengival, eu vou ter uma diminuição de oxigênio, eu vou ter uma hipóxia, e eu vou ter um aumento de presença de bactérias anaeróbios, tá? Então, aqui eu coloquei aqui embaixo. Espaço do suco gengival reduzido, por isso a hipóxia. Então, se eu diminuo meu oxigênio, eu vou ter a presença de bactérias anaeróbias. Então, essa hipótese da placa ecológica específica, ela fala, gente, que cada área do periodonto tem as suas determinadas bactérias. E essas determinadas bactérias são mais importantes no contexto da doença periodontal do que outras, tá, gente? Então, quanto mais vermelho é aqui, ó, nesse complexo, mais importante é no processo de doença periodontal, certo? Então, eu trouxe aqui uma bactéria muito importante, que é a Porphyromonas gingivalis.
Ela raramente é encontrada em sítios normais, vocês vão encontrar mais ela em sítios de doença periodontal. É uma enzima importante no desenvolvimento da doença, mas por quê, né? Porque a porfiromonas gengivales, elas vão ter uma enzima bastante importante, que é a colagenase. Como o nome já fala, ela vai degradar o colágeno, então promovendo todo aquele malefício de uma doença periodontal. A gente também tem que saber como é a questão microbiológica do cemento, né? O cemento é uma região que cobre a dentina radicular e tem como função principal de suporte. Em áreas positivas, né? Em áreas positivas eu vou ter presença de gram-positivos, streptococcus, actinomyces. Porém, em uma visão periodontal, em uma visão de periodonto, de doença periodontal, eu vou ter a presença de Prevotella, porfiromonas, né, que a gente acabou de falar, Fusobacterium. E essas bactérias aqui, elas não conseguem se aderir, elas não têm adesinas para o cemento. Então, como é que elas vão conseguir aderir ao cemento, né? Por meio de coagregação, elas vão se ligando uma à outra, promovendo essa adesão ao cemento. Mas elas por si só, elas não conseguem aderir ao cemento porque elas não possuem adesinas para cemento. Porém, a gente tem uma bactéria tem adesinas para o cemento, que são os bacilos pretos pigmentados. E são extremamente anaeróbios, certo? Então, essas bactérias aqui, elas não possuem adesina e elas vão se aderir ao cemento por meio de coagregação. Já os bacilos pretos pigmentados, eles vão ter adesinas diretas aos cementos e outra característica muito importante é serem extremamente anaeróbios. Certo, gente? Essa foi a nossa primeira parte da aula. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre classificação das doenças periodontais. Certo?